Olha, gente, o número de acidentes de trânsito aumentou em Alagoas em comparação ao ano passado. Só esse ano, de 2023, foram quase 4.500 atendimentos no Hospital Geral do Estado. Um número que, claro, preocupa, né? O Alan Garcia está ao vivo com esse alerta para a gente, porque, Alan, um fator principal para a ocorrência de tantos acidentes, né, números que só crescem a cada ano, apesar de tantas campanhas educativas, é justamente a falta de respeito às leis de trânsito que já existem, justamente para resguardar a vida das pessoas, não é, Alan? Perfeito, Beatriz. Todas as pessoas que a gente entrevista, seja da Polícia Rodoviária Federal, né, seja um representante do trânsito do Estado, ou seja até mesmo um médico, que é quem a gente vai entrevistar agora, tem essa opinião, né? A falta de cuidado, né, não cumprir, não seguir as regras de trânsito é sempre a maior causa desses acidentes. Então temos aí 4.440 pessoas atendimentos, na verdade, né, de pessoas envolvidas em acidente de trânsito no HGE, de janeiro até agora. Quem está aqui com a gente é Álvaro Bulhões, ele é médico, cirurgião do setor de traumas ali do HGE e traz esse panorama para a gente. Doutor Álvaro, boa noite para o senhor, obrigado por estar aqui com a gente. É um número impressionante, né? 4.440 atendimentos, pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. Como é que essas pessoas chegam lá no HGE? A gente fica impressionado, preocupado até, né, com essa imagem que vocês recebem lá. Exato. Boa noite, Alan, boa noite a todos. Alan, a gente fica muito transtornado até com esse número tão elevado. Nesse número, é evidente, a gente tem que levar em consideração que está envolvido todos os eventos de acidentes relacionados ao trânsito. Então, colisões automobilísticas, quedas de motocicleta, os atropelamentos, as quedas de bicicletas, né? E está um número muito preocupante porque eles sempre atingem aos pacientes que são pacientes jovens, que chegam para o Hospital Geral do Estado, muitas vezes com traumatismos graves que podem ser incapacitantes e que levam até o óbito. Ou seja, então a gente já tem um perfil das pessoas que se envolvem nesses acidentes. Já começa, portanto, com os jovens. São pessoas mais jovens que chegam ao HGE vítimas de acidentes de trânsito. Eu queria saber do senhor o ranking do tipo de acidente. A maioria vem de moto ou é o pessoal que anda de bicicleta e acaba sendo atropelado? O senhor tem esse ranking para a gente? Sim, na maioria, o principal ou o primeiro colocado, vamos chamar assim desse ranking, são as colisões automobilísticas, propriamente dita. Depois... E a gente tem carro, moto, tudo envolve aí. Exato, aí a gente tem carro-moto, carro-objeto fixo, como a gente descreve. Também, em segundo lugar, vem as quedas de moto, né? E também, aí já vem um terceiro lugar um pouco mais afastado, com um número um pouco menor, mas de maior diferença, que são os atropelamentos, né? Esses atropelamentos, diante do que o senhor conversa, a equipe social também do HGE recebe de informação, esses atropelamentos acontecem porque o pessoal não atravessa na faixa, não usa a passarela, ou os motoristas também não respeitam? Na maioria dos casos, os atropelamentos eles estão relacionados com descuidos do pedestre. Então, não atravessar na faixa de pedestre, não utilizar a passarela, que a gente também tem que levar em consideração que o nosso número de passarelas é bem aquém do que hoje a população de Maceió e de Alagoas precisa. Atravessar também nas autopistas, sem ter os devidos cuidados. Então, são as causas principais. Álvaro, quais são as atitudes que vocês tomam diante de casos mais graves? Os pacientes ficam no HGE ou existe alguma outra unidade hospitalar para receber esses pacientes? Nós temos no HGE uma equipe multidisciplinar, seja a equipe médica com várias especialidades e também a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fono e de outros profissionais que estão direcionados ao atendimento ao trauma. Quando esse paciente ele adentra a Vermelha Trauma, ele é atendido através de um protocolo, que é um protocolo mundial, desenvolvido pelo Colégio Americano de Cirurgiões, que é o ATLS, que é o Suporte de Vida Avançado no Trauma. E são medidas que em todo mundo se executa. A partir do momento que se é avaliado, se é tratado e se é identificado que lesão esse paciente precisa ser socorrido, as especialidades afim também são
acionadas e o tratamento a esse paciente é dado. Doutor Álvaro, para a gente fazer uma projeção daqui para o fim do ano, muita gente pega férias, né? Sai, viaja, tem as festas de final de ano também. É possível que esse número aumente? Vocês trabalham com essa projeção, até porque a realidade mostra que isso acontece, ou não precisa se preocupar tanto? Não, precisamos sim, e nós trabalhamos sim com essa projeção. Até porque nós sabemos que o nosso estado é um estado de veraneio, ou seja, a nossa indústria maior é o turismo. E nesse período de dezembro, a nossa população, ela muitas vezes duplica, né? E, além do mais, o abuso da ingesta de bebida alcoólica, ela também existe e é um dos fatores de aumento desses acidentes. Doutor Álvaro, muito obrigado pelas informações do senhor. Beatriz, doutor Álvaro traz uma informação importante com relação aos pedestres. É claro que o pedestre é a parte mais sensível, mais frágil do trânsito, mas olha o que o doutor Álvaro colocou. Quando chega lá uma situação de atropelamento, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o pedestre é que teve a culpa. Ele não utilizou a passarela, não utilizou a faixa de pedestres. A gente sabe, falta muita faixa de pedestre. A gente sabe que, principalmente, a passarela, quantas reportagens já fizemos aqui na TV Pajuçara, mostrando a ausência de passarelas em Maceió. Mas é preciso ter cuidado, é preciso prestar atenção. Está aqui uma informação importante, trazida pelo doutor Álvaro, que está ali, né, no corre-corre do Hospital Geral do Estado, no setor de traumas, ou seja, no setor em que recebe essas pessoas vítimas de acidente de trânsito. Final de ano está chegando e a gente precisa ter mais cuidado ainda, com nós mesmos e também com os outros. Maceió vai estar lotada, o Estado também, muita gente vindo de fora, curtir as férias por aqui, mais cautela ainda, mais cuidado. Eu volto com você. Alan, eu queria estender um pouco esse assunto, cumprimentar também o doutor Álvaro por essa conversa tão importante. A gente hoje está com um médico, não é nenhum representante do Detran, não é um educador, é o próprio médico que passa meses cuidando de um paciente como esse, que está internado no HGE, muitas vezes esperando vaga para fazer cirurgia em outro hospital. Pela conta que a gente tem aqui, são quase 4.500, né? Arredondando, casos de pessoas que sofreram um acidente de trânsito e precisaram do atendimento médico. Se a gente dividir isso por 10 meses que já se passaram, são quase 450 ocorrências de acidente assim por mês, 450 feridos, casos que muitas vezes podiam ser evitados. Veja, é um número muito alto. Queria que ele lembrasse também do fator da recuperação, porque eu acho que também tocando nesse ponto, né, doutor, as pessoas podem se preocupar mais e lembrar que se acontecer um sinistro como esse, a pessoa vai passar, às vezes, meses esperando para se recuperar e aí vem todo o sofrimento, né? Longe da família, longe do trabalho, sem renda e, às vezes, até o tempo para conseguir uma vaga num hospital público também já atrapalha, né, a própria cura. Então, queria que o senhor falasse sobre isso, tempo de recuperação. Vou repassar a pergunta, tá, Beatriz? A Beatriz está lá no estúdio, o doutor Álvaro, e traz um assunto também interessante sobre a recuperação dessas pessoas. Às vezes passam meses internadas, né? Difícil uma recuperação. É como eu falei, a principal população atingida são os jovens, as 4 primeiras décadas de vida. Então é uma população socialmente e economicamente ativa e que fica afastada dessa sua atividade laborativa por vários meses, dependendo da lesão. E isso implica num tratamento muito mais complexo, porque não só o tratamento médico, mas o tratamento multidisciplinar, principalmente de fisioterapia e terapia ocupacional, e muitas vezes até da psicologia, serviço social, faz com que esse indivíduo ele onere muito o sistema, né? E ele demore a voltar às suas atividades de trabalho. E a recuperação, na maioria das vezes, dependendo da lesão, é bastante lenta. Obrigado mais uma vez pelas informações. Confirmando o que você trouxe, não é, Beatriz? A recuperação é lenta, atinge esses jovens que estão aí, né, na vida ativa, economicamente falando, correndo para sustentar a família, para se sustentar, e por causa de uma falta de cuidado, às vezes de prestar atenção no trânsito, passa aí 2, 3 meses, até 6 meses, dependendo da situação, em cima de uma cama, tentando se recuperar, né? E fica a família dependendo dele também, ou dela,
dependendo da vítima. Então, é sempre bom prestar atenção e ter o cuidado. A recuperação também, pense nisso. Às vezes é muito difícil. Eu volto com você. Um custo humano muito alto para o paciente, um custo financeiro alto também para o Estado, né, quando o serviço é público. Obrigada, viu, Alain, e também o doutor Álvaro, pela participação ao vivo aqui no Cidade AL.